Fala galera do canal, aqui é Danilo Dias, quem vos fala mais uma vez, trazendo um material bacana para vocês curtirem aqui no nosso canal do DD. O vídeo hoje é sobre os brasileiros na Europa que estão se destacando e podem ser convocados por Carlo Ancelotti. O ano de Copa começou, 2026, estou fazendo esse vídeo na metade da temporada europeia, onde os jogadores que serão selecionáveis estão na metade da temporada, mas entramos no ano de Copa. E como estão os brasileiros? Eu separei 7 brasileiros que estão se destacando e podem ser chamados por Ancelotti. Desses 7, acredito que grande parte deles estarão na Copa do Mundo de 2026 e eu quero que você veja a análise de cada um aqui e se você concorda, se esses 7 jogadores que eu separei devem ou não estar na Copa do Mundo. Mas antes, deixa o like aí no nosso canal, se inscreva, fico muito feliz de poder contar com o seu carinho, a sua curtida, o seu compartilhamento, porque isso fomenta cada vez mais o nosso canal, assim como a Live Pix, o QR Code que a gente deixa ao lado, para que você, a partir de R$1, possa nos ajudar no sentido de não querer colocar dinheiro no bolso, pelo contrário, e sim para a gente ir fomentando o YouTube e que a gente possa continuar aqui nessa caminhada, separando materiais, separando vídeos para que vocês possam aí estar sempre atentos aqui no nosso canal, fechou? Separei o primeiro deles, Igor Thiago, que realmente vem tendo um destaque formidável, começou a carreira no Cruzeiro, depois percorreu o caminho, digamos, ruim na parte leste da Europa, né? Ele sai do Cruzeiro vendido em 2022 e vai para o leste europeu no Ludogorets da Bulgária. De lá ele tem uma campanha muito bacana a serviço do time búlgaro e depois é transferido para o Clube Bruges da Bélgica, no qual faz uma temporada muito interessante, fazendo gols e sendo comprado pelo time do Brentford. Aí faz o caminho um pouco melhor, mas entra na Premier League por um time que tem pouca ou quase nada de expressão, mas que o Brentford sempre andou entre segunda divisão e primeira e aquela parte metade da tabela para baixo. Mas agora nessa temporada, com o Igor Thiago, foram 20 jogos, 16 gols e uma assistência, batendo recordes, sendo o brasileiro com mais gols na história da Premier League, superando o Roberto Firmino, superando o Matheus Cunha, que precisaram de 38 jogos para fazer 15 gols, e Igor Thiago precisou apenas 20 para bater o recorde deles e ser o maior artilheiro brasileiro dentro da Premier League. Está fazendo uma temporada absurda, todo jogo fazendo gol, dando assistência, participando, sendo incômodo para o sistema defensivo adversário. Eu disse 20 jogos, 16 gols e uma assistência. Igor Thiago é o brasileiro com mais renome, com mais referência, é o brasileiro mais buscado no Google nos últimos dias, início de ano de 2026, é o brasileiro que está no radar do Carlo Ancelotti, nunca foi chamado para a seleção brasileira enquanto o treinador italiano está lá, mas devido à carência e ausência de um 9 de fato, Igor Thiago vem se destacando e pode ser sim chamado brevemente aí por Ancelotti. No segundo lugar vem Rafinha, que mesmo tendo iniciado a temporada 2026 lesionado, ele já consegue ter números bons em 15 jogos que fez, são 9 gols e 4 assistências, número absurdo de um jogador que é importantíssimo para o Barcelona, todas as vezes que ele pega na bola, as ações ofensivas, o estilo de jogo, as ações, acelerações, a participação dele no estilo do jogo de Hans Flick é primordial e por isso o Rafinha vem tendo um desempenho muito bacana e já tem 15 jogos, 9 gols e 4 assistências, são uma média de 13 participações em 15 jogos nos gols do Barcelona. Rafinha é absurdo, muitos questionam ainda por que ele não estava no top 3 do Ballon d'Or de 2024-25, mas tomara que ele continue tendo esse desempenho bom para que ele chegue ao final da temporada sendo um dos cotados a estar entre os 3 melhores do mundo e também na Copa de 2026 ajudando a seleção brasileira nessa caminhada rumo ao Hexa. No terceiro lugar vem Bruno Guimarães, que está fazendo para mim um quantitativo de jogos, minutagem, participação, tanto na marcação, no desarme de bola, na chegada à área. Ele está conseguindo chegar no período de finalização bom e tendo competência para isso. Foram 27 jogos até o momento, 7 gols e 4 assistências, participando diretamente de 11 gols do time do Newcastle na temporada. Bruno Guimarães vem sendo uma peça fundamental. Até uma entrevista do próprio treinador um dia disse no início da temporada que Bruno Guimarães e mais 10 que representavam o Newcastle para essa temporada, depois da ausência de Alexander Isak, que sai transferido para o Liverpool. Então Bruno Guimarães hoje tem um papel fundamental nesse time do Newcastle, 27 jogos, um número alto, sempre titular, sempre tendo minutagem na casa dos seus 80, 89 minutos, quase ou nada é substituído e ainda fazendo gols, né? São 7 para um jogador que é um segundo volante, um primeiro volante, qualidade no passe, encontra bem os jogadores ali na linha ofensiva. Bruno Guimarães certamente vai estar na Copa do Mundo e aí pode ajudar o Brasil ainda com esses gols que ele está aprendendo a fazer e também com as assistências.
foi convocado, foi titular com o Ancelotti e certamente pode ser um dos nomes aí que estará na seleção brasileira na Copa. No quarto lugar vem Vini Júnior com o Real Madrid, começou o ano oscilando, mudança de comando técnico, está tendo a melhor temporada que já teve nos outros anos, mas mesmo assim ele teve um melhor início de temporada nos primeiros 8 jogos da sua história no Real Madrid. Trouxe esse vídeo aqui em outro momento. Mas até o dia de hoje, nesse início de janeiro, Vini Júnior realizou 24 jogos, tendo feito 5 gols e 7 assistências. Ou seja, 24 jogos e ele participou diretamente de 12 gols. A cada 2 jogos, uma participação ele tem de fato no jogo, seja com assistência, seja com gol. Vini Júnior ainda continua sendo o protagonista desse Real Madrid, ao lado de Kylian Mbappé e Rodrigo, que vem crescendo também, é o número 7 dessa lista minha. E você vai vendo que o Vini Júnior, mesmo não tendo e sendo aquele Vini que nós esperamos, que foi com o Ancelotti, ele vem sendo ainda primordial nessa linha ofensiva, nesse último terço aí do Real Madrid. Então, por isso, eu creio que o Vini Júnior pode ser ainda com o Ancelotti uma peça fundamental, mas precisa de fato voltar a ter a sua melhor performance para que até o torcedor do Real Madrid não o vai todas as vezes que ele esteja sendo substituído. Já é o 4º jogo consecutivo, o último foi agora da disputa da semifinal da Supertaça diante do Atlético Madrid, mais uma vez substituído lá na Arábia, e o torcedor do Real Madrid vaiando. Então está virando hábito ser substituído e ser vaiado. Ele tem que procurar voltar a ter esse protagonismo, fazer gols e aumentar um pouco esse número, que já é bom. 24 jogos, 12 participações diretas de gols, sendo 5 gols e 7 assistências. No 5º lugar, Estevão, que chegou no primeiro ano na Europa, é o maior artilheiro na era Ancelotti, desde que o Ancelotti chegou na seleção e vem sendo convocado frequentemente. Desde que chegou no Chelsea, não foi emprestado para times de menores prateleira, vem jogando, já são 22 jogos com a camisa do Chelsea, 5 gols e 1 assistência, então ele tem 6 participações em gols direta, sofreu um pênalti recentemente no jogo pela Copa da Liga Inglesa, onde o Enzo Fernandes bateu. Ele vem fazendo gols em Champions League, quem não lembra daquele gol contra o próprio Barcelona. Estevão, para mim, vai ser uma peça fundamental nesse ataque, é jovem, é rápido, driblador, tem personalidade e vai chegar aí com a moral que Ancelotti está oferecendo para ele. 6º lugar, Casemiro, né? Por incrível que pareça, entra nessa lista minha de destaques, mesmo o Manchester United tendo tido a troca de comando técnico. Rubem Amorim deixa o Manchester United e Casemiro com seus números em 16 jogos, 4 gols e 1 assistência. Participou menos, né? 16 jogos apenas, 5 participações em gols, mas Casemiro é sim, sem sombra de dúvidas, um dos líderes na era Ancelotti, um dos líderes que o Ancelotti o considera por ter tido com ele uns bons momentos e títulos com a camisa do Real Madrid. Então eu vejo que Casemiro e Bruno Guimarães têm sim essa credencial ali no meio campo com o Carlo Ancelotti e certamente serão a dupla ali de volantes, de um segundo volante, o Casemiro na temporada europeia até essa metade, início de janeiro. E no 7º lugar, esses 7 jogadores que eu separei, que estão tendo de fato destaque na Europa. Rodrigo, né, que começou a temporada vários jogos sem sequer entrar, insatisfeito, mas sempre silencioso. O Tottenham ofereceu uma quantia boa, considerável para levá-lo para o time londrino. Depois veio o Manchester City também, que ventilou uma possibilidade de levar, visto que o Pep Guardiola gosta muito dele. E com o Carlo Ancelotti ele jogava bastante na temporada 24-25, tendo um papel fundamental nas assistências, nas bolas paradas, nas acelerações, nas transições, ocupa bem o espaço interior, faz os movimentos de rasgos entre o sistema defensivo e o lateral, muito bem feito. E o Rodrigo nessa temporada, mesmo assim, fez 22 jogos, tendo 4 assistências e 2 gols, participando diretamente de 6 participações diretas de gols. A última foi na semifinal, diante do Atlético Madrid pela disputa da Supertaça da Europa, da Supertaça Espanhola. Ele faz um bonito gol, onde ele recebe um passe de Valverde nas entrelinhas e com 2 toques já tira do zagueiro ali, fazendo esse rasgo no meio da defesa do Atlético Madrid, fazendo um dos gols. Então o Rodrigo ao lado do Vini Júnior no Real Madrid, ainda mesmo não tendo uma temporada que se espera de fato deles, eles são protagonistas. Os dois juntos, se somar o Vini Júnior com 5 gols e 7 assistências, 12 participações de gols, mais as 6 participações de gols do Rodrigo, totalizam 18 ações ofensivas que terminam em gol dessa dupla brasileira. De fato, são 2 jogadores que ocupam bem o lugar ali no último terço, na linha ofensiva do Real. Tomara que ocupem também o lugar ali com Carlo Ancelotti. A esperança minha, particularmente, é que com Carlo Ancelotti, esses 2 jogadores que já trabalharam e bem com ele, possam voltar a ter as suas minutagens, possam voltar a ter, assim, os seus melhores momentos
com a camisa da seleção brasileira, visto que o treinador que trabalhou com eles ao longo de várias temporadas, com o Real Madrid, um trabalho diário, trabalho contínuo, e tomara que esses dois, principalmente o Vini Júnior, recupere aqueles rasgos, aquelas transições, chame a responsabilidade para si, ao lado de Estevão e outros jogadores, e na Copa do Mundo possam brilhar. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse material, um resumo desses 7 jogadores que estão tendo destaque na Europa, e fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo, e olha, não deixe de curtir. Beijo grande, tchau!